Nós vamos proceder à leitura do texto sagrado que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a 27. Fez Moisés a Israel partir do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Podeis sentar. Quero falar hoje alguma coisa, objetivamente, sobre as amarguras do deserto. Isso porque uma das figuras mais conhecidas na Bíblia para a nossa vida e a nossa caminhada é a figura que se contém na expressão Egito, deserto e Canaã. Egito simbolizando o passado, a vida sem Deus, a vida voltada para outros valores. Mas um dia em Cristo fomos arrancados dali para caminharmos na direção da nova Canaã. Mas entre Egito e Canaã há um momento, uma região grande, enorme, chamada de deserto. E todos nós, ao nosso próprio modo, em algum momento vivemos o nosso deserto. E deserto é lugar de muitas coisas e também lugar de amarguras. Por isso quero falar sobre as amarguras no deserto. Quando eu era menino e minha mãe queria dar um remédio que eu não gostava, e geralmente menino não gosta de remédio, ela dizia uma frase que ainda hoje ecoa nos meus ouvidos. E a frase era a seguinte: remédio bom é remédio amargo. E na minha cabeça infantil eu questionava, mas por que para ser bom tem que ser amargo? Por que remédio tem que ser amargo? E havia uns então que eram absolutamente rejeitáveis. Por exemplo, a tal da emulsão de Scott. E eu não sei o que era pior, Gelcírio, na vida, se era quando minha mãe se dirigia em minha direção com uma palmatória ou com a emulsão de Scott. Mas sempre o argumento era esse: meu filho, remédio bom é remédio amargo. Eu acabei acreditando. Deus, em sua sabedoria de pai, muitas vezes ministra uma espécie de emulsão de Scott espiritual na nossa vida. Por exemplo, Isaac e Rebeca viveram amargura com o casamento do filho Esaú. Um casamento precipitado de um filho, e eu já tive oportunidade de ver pais desesperados, porque estavam vendo o abismo, a tragédia, e não tiveram como convencer, argumentar, e isso tornou-se em amargura. Noemi, a sogra de Ruth, tornou-se participante da amargura quando de uma só vez ela perdeu o marido.
e os 2 filhos. A forma trágica, drástica, como eles morreram e a deixaram praticamente desamparada, gerou no coração dessa mulher amargura. Ana viveu a sua amargura e ela mesma diz que a sua alma estava amarga, porque enquanto as outras esbanjavam fertilidade, tendo filhos, ela era estéril. Isso numa época em que a esterilidade tinha implicações religiosas e culturais seríssimas. Mas o caso mais crônico ou grave de amargura que eu conheço na Bíblia é o de Davi. Porque a Bíblia nos diz lá em 1 Samuel 22, que Davi estava foragido, escondido no deserto, perseguido, e de repente apareceram 400 homens, e deram a notícia a Davi dizendo: olhe, 400 homens estão aí para lhe ajudar. Davi então disse: graças a Deus, que maravilha. Mas o mensageiro completou a notícia, disse: são 400 homens endividados e amargurados. E Davi, acho que pensou: já não basta a minha situação, ainda vou eu liderar e trabalhar com 400 amargurados? A verdade é que todos nós conhecemos a amargura, temos conhecimento deste gosto na vida. O que temos que considerar, em primeiro lugar, é que, na grande maioria das vezes, em se tratando de filhos de Deus, é o próprio Deus que ministra esse remédio amargo e que nos leva à amargura. Olha o que disse Noemi, quando a sua alma ficou amarga. Disse ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Mara significa amarga, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O que eu quero salientar é que havia no coração de Noemi a convicção de que aquela amargura não era algo provocado pelo inimigo, por Satanás, mas era um remédio fortíssimo ministrado por Deus a ela. Precisamos aprender com Jó, aquele que viu a mão de Deus nas coisas boas e nas coisas ruins, respondendo a uma afirmação da sua esposa, a uma sugestão da esposa. Olhe que qualidade de esposa. Quem tem uma esposa dessa não precisa de inimigo. O Jó, desesperado, agoniado, ou como a gente diz aqui nesse Nordeste bonito, aperreado, aí chega a esposa de Jó e diz: eu tenho uma sugestão. Jó deixa uma luz acender no coração e diz: pronto, uma ideia para eu me livrar. Qual é? Aí ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Hoje seria: roga uma praga contra Deus e dá um tiro na cabeça. E a resposta de Jó, apesar de toda a tragédia, foi essa, que está no capítulo 1. Falas como qualquer doida. Está lá escrito: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Quando eu leio esse verso, geralmente eu vejo como a minha estatura espiritual é pequena. Porque esse indivíduo aprendeu uma coisa que a grande maioria de nós ainda não aprendeu, que é dar graças a Deus por coisas boas e por coisas ruins. A nossa informação teológica, que é fruto também de uma ideologia capitalista, é que só vem de Deus bênção, nunca provação, nunca agonia. Só que muitas vezes, para se forjar o caráter, é necessário experimentar reveses na vida. A têmpera dos vitoriosos é formada na fornalha, no fogo, na provação. É a provação que revela e que distingue o fraco do forte. Mas também é a provação que fortalece o fraco, que ajuda, que enrijece, que faz ele sair do outro lado dizendo: nem eu sabia que eu era capaz de aguentar isso. Em segundo lugar, temos que aprender que a amargura não é um acontecimento, é uma reação. Ela não brota espontaneamente. O Dr. Paulo Meyer diz que a vida
é formada de 10% de acontecimentos e 90% de reação. Nós, na verdade, nos tornamos muito conhecidos pela forma como reagimos à vida. O nosso cristianismo, ele vem à tona nas reações, no trânsito, quando alguém dá uma fechada, quando alguém propositalmente empurra você e o seu carro em direção ao meio-fio. É essa reação que brota daí que vai definir o nível de compromisso cristão. Ou então, quando somos surpreendidos por alguma fatalidade, aí a Bíblia diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora, o mais importante, como superar as amarguras? O que fazer? Como vencer as amarguras? Quando eu tomava aquele remédio que minha mãe trazia, só tinha um jeito: eu fechava os olhos e o nariz, e aí o remédio descia, né? Mas na vida a gente não pode fazer isso. Na vida a gente não pode cavar um buraco e entrar. A síndrome da avestruz é alienante, isolacionista. Eu, na minha meninice, à noite, quando ia dormir e tinha medo, puxava o cobertor, cobria a cabeça e o mundo podia acabar, né? Não tinha mais medo de coisa nenhuma. Mas na vida não é assim. Então, quais os passos que precisamos aprender a dar para vencer a amargura? Primeiro, não murmurar. Não murmurar. Diz o texto, lido pelo reverendo Gelcírio: e o povo murmurou. Murmurar é resmungar, é sussurrar baixo, é o cântico da insatisfação. E a Bíblia é clara, diz que Deus abomina. Abominar significa amaldiçoar a murmuração. Olha o que diz 1 Coríntios 10:10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram no deserto e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração tem a capacidade de azedar mais a vida, de multiplicar a amargura. Quando eu murmuro, eu estou fazendo com que a minha amargura cresça, se robusteça, e aí ela vai tomando conta da alma, do coração, da mente, da vida. Depois pode até somatizar-se e vir para o corpo na forma de erupções, de feridas, de tumores, etc., indisposições, porque nós somos o que a nossa mente é em última instância. E se essa mente está amargurada, entristecida, queixosa, abatida, nós iremos logo, logo sentir os efeitos disso. O segundo passo é não buscar culpados pela sua amargura. Lá eles culparam Moisés, né? Essa tendência eterna do ser humano de culpar alguém. Quando há uma tragédia, um crime, todos os esforços são envidados para se descobrir o quê? O culpado. Quando o culpado é encontrado, aparentemente, pelo menos a raiva, a ira, o desconforto, o inconformismo desaparece. Isso faz com que, na vida, muitas vezes, as pessoas projetem sua amargura para outro, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. E aí, em casa, começa-se a beber o cálice da amargura. Muitos precisam de um culpado para justificar seu erro. É por isso que aquele endemoniado de Gadara, que foi liberto por Jesus, ele provocou a insatisfação da cidade, porque a cidade inteira se vingava nele. Era o louco, era um mecanismo de transferência psicológica. E isso começou lá no jardim do Éden, quando o homem pecou. E Deus confronta o homem e diz: o que foi que houve? Ele diz: foi a mulher. Foi ela. Eu estava dormindo, o Senhor criou a mulher, eu não pedi. Aproveitou-se do meu sono e quando acordei estava ela aí, olha aí no que deu. Aí Deus fala com a mulher e diz: o que foi que houve? Ela transfere e diz: foi a serpente. E a serpente não tinha mais para quem transferir, ficou por ali mesmo.
Mas esse mecanismo de transferência é terrível. Mas ele é natural do homem, por isso que Freud ensina que a doença básica do ser humano é a culpa. Culpa pelo que faz, e a mais dolorosa, a sensação de culpa por coisas que não fez objetivamente, mas há uma consciência interior de que alguma coisa está errada. Como resolver isso? É jogar essa culpa e essa amargura sobre Jesus de Nazaré. A única forma de se vencer esta psicose básica é crendo na graça de Deus que estava em Cristo quando ele foi à cruz do Calvário. Em terceiro lugar, quando você estiver amargo, busque em Deus a solução para a amargura. Querido, querida, há coisas que só Deus pode fazer. É por isso que Moisés clama ao Senhor. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico, derramo perante ele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha tribulação. A resposta para isso está em Isaías 53, quando fala de Jesus e diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e também as culpas ele levou sobre si. Amém? Por isso que Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, ele diz que todo escrito de dívida que havia contra todos nós, Jesus o encravou na cruz do Calvário. A fatura foi paga, a duplicata foi paga, não há dívida para o que crê. Se o cobrador aparecer, e Satanás é perito em cobrança, ele tem uma rede de cobrança terrível, ele tem uma espécie de Serasa espiritual, SPC dele, que fustiga com cobranças na alma. Diga a esse cobrador: Jesus pagou a minha conta, entenda-se com ele. Agora, quais as lições que a gente tira da amargura? Primeiro, na amargura a nossa fé é provada. O verso 25 do texto lido diz: e ali os provou. Prova é diferente de tentação. O objetivo da tentação é a queda. O objetivo da prova é o fortalecimento. O alvo da prova é a aprovação. Quando nós somos provados é porque Deus quer que sejamos aprovados. A tentação visa derrubar. A amargura mostra de que material nós somos feitos e qual a profundidade da nossa fé. Principalmente em dias em que o Evangelho é apresentado só como almofada, como tapete, como prazer, hedonismo, conquistas, triunfalismo, andar sobre as águas, derrotar inimigos, prosperidade, ganhar dinheiro. Fizeram do Evangelho uma espécie de mega-sena espiritual. E quantas pessoas buscam o Evangelho por isso? A amargura revela o nível do nosso compromisso. Em segundo lugar, na amargura aprendemos a praticar a palavra de Deus. Olha o que diz o verso 25. Deu-lhes ali estatutos e uma ordem. Na escola de Deus, primeiro vem a prova, depois o ensinamento. É o contrário. Na escola humana, primeiro vem o ensinamento, para depois acontecer a prova. Na escola de Deus é o contrário, até porque no reino de Deus há muita coisa, ou quase tudo é oposto aos valores do sistema. O sistema diz: ver para crer. No reino de Deus a Bíblia diz: crer para ver. No sistema você aprende que é preciso lutar e ganhar para ser vitorioso. No reino de Deus a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. No reino de Deus o menor é o maior. Há uma inversão de valores. E no reino de Deus, primeiro vem a prova, para depois o entendimento chegar. As verdades de Deus podem ser estudadas teoricamente, mas só são aprendidas quando são vividas em nome de Jesus. Por isso, Tiago nos adverte a que sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. O Senhor disse: todo aquele
que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos direi a quem é semelhante. E contou a história daquele construtor. Em terceiro lugar, nas amarguras aprendemos a conhecer mais o nosso Deus. Em Mara, eles conheceram Jeová ou Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que revela-se como médico, Ele que cura a alma das amarguras. Foi depois de toda a amargura da vida que Jó deixou exclamar esta frase extraordinária: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O grande problema a considerar, queridos, é esse aqui. O que estamos fazendo com as nossas amarguras? Afagando, guardando, alimentando para que elas aumentem, e aí é um dia pior do que outro, todo dia é pior do que o anterior? O que estamos fazendo com as nossas amarguras? Transferindo a culpa para os outros, achando que, encontrando o culpado, isso vai ser resolvido? A Bíblia diz que não devemos deixar a amargura criar raízes no coração. É perigo. A verdade é que o Deus que nos leva às águas tranquilas no Salmo 23, também nos leva a Mara, esta fonte de Mara, chamada águas amargas. Agora, concluindo, no texto lido, como é que se resolveu o problema dessas águas amargas? Porque lembrem-se que o povo estava no deserto, com fome, com sede. E se você já teve experiências no deserto, você sabe o que é sede e o quanto vale um copo d'água, ou seja lá, um refrigerante. Uma vez eu estava no Saara, ofegante, e de repente, numa curva, nós vimos uma barraca com a placa da Coca-Cola, e foi uma festa dentro do carro, né? Vamos matar a sede. Só que para a amargura e para a sede da alma, o texto nos ensina que a única forma de transformar aquelas águas amargas em doces foi quando Moisés, por ordem de Deus, cortou uma árvore e jogou o galho na água, e as águas amargas tornaram-se doces. Nas águas amargas da sua vida, não são gravetos, galhos, que irão resolver, mas essa árvore fala da cruz, da madeira da cruz do Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos a cruz na nossa vida, a amargura se transforma em doçura. Deus, através de Cristo na cruz, tem essa capacidade de fazer de limão limonada, de fazer de caos ordem, de transformar corações pedrados em corações de carne, sensíveis, abençoados. É por isso que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós cristãos, nós somos o povo da cruz. Todas as religiões do mundo e também empresas têm seus símbolos. A flor de lótus foi usada como símbolo de muitas religiões, mas nos últimos tempos tornou-se símbolo do budismo. O crescente, que era símbolo da força do Império Bizantino, foi transferido pela conquista dos muçulmanos para a fé islâmica. E você hoje, quando vê notícias do Oriente Médio, vê aquela meia-lua, lua crescente. Pois bem, o nosso símbolo é a cruz, é o mais simples deles. E o psicanalista suíço Carl Jung disse, no seu livro que trata de símbolos, não há, disse Jung, não há na Terra, em todas as épocas, nenhum símbolo que penetre mais a mente humana, a psique humana, do que uma cruz. Uma vez visto, jamais será esquecido. E nós somos o povo da cruz. É para lá que nós olhamos. Quando Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
No entanto, diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que não devemos nos envergonhar de sermos chamados de gente da cruz, o povo da cruz. O próprio Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Evidentemente não é uma cruz objetiva, tangível, é a cruz da renúncia, de dizer não para os meus apetites, para mim, de dizer não para a minha fome de vingança, de dizer não para o meu coração quando ele quer dar o troco, de dizer não para a minha língua quando ela quer fofocar, caluniar, difamar, de dizer não para a minha alma quando ela quer emitir julgamentos, condenar, absolver, ou quando ela quer mentir, falsear. É dizer não para o meu coração quando ele, por uma competição da vida, num negócio ou nos sentimentos, quer passar os outros para trás e vencer a qualquer custo. Cruz é isso. Se nós não tivermos uma visão da cruz, o nosso cristianismo será sempre anêmico e pálido. O doutor John Stott, reitor da paróquia de Todas as Almas na Oxford Street em Londres, possivelmente considerado o maior pensador cristão do século XX, passou 10 anos estudando para escrever sobre a cruz de Cristo. 10 anos. E no prefácio do seu livro ele diz que não pode avaliar o privilégio, em quase 50 anos de caminhada, que foi o de ter sido convidado a escrever sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer transformar a amargura em doçura, o remédio simbolizado por aquela árvore que Moisés jogou na água, hoje é a cruz do Senhor. É olhar para Ele, é convidá-lo, é obedecê-lo. A fé cristã não é fé teórica, de religiosidade, da piedade do domingo, do rosto com espiritualidade dominical. A fé cristã é a fé dos que apaixonadamente tomam na vida a decisão de obedecer a Jesus e ir com Ele para onde Ele for, de crer que Ele tem o melhor, que Ele conhece o caminho, no meio desse pantanal onde a qualquer hora alguém pode se afogar, morrer, nessa areia movediça que é o mundo atual. Jesus diz, eu sou o caminho, é por aqui. Cristãos têm um desejo enraizado no peito, de dia a dia se tornarem mais parecidos com Jesus de Nazaré. Na minha juventude havia um livro que causou revolução no mundo inteiro entre os cristãos jovens, cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? E muitas gerações aprenderam a fazer essa pergunta, diante de uma decisão, diante de uma reação, antes de agir, perguntar o que ele faria se estivesse no meu lugar. Esta semana eu e Carmen compramos para os nossos filhos um DVD com a história de Jim Elliot, que eu já conhecia e que milhares e milhares de jovens nos 4 cantos do mundo entregaram um dia suas vidas ao Senhor para a obra missionária, inspirados pela história de Jim Elliot, um jovem universitário norte-americano, graduado, com ambições. Um dia escapou milagrosamente de um acidente e entendeu que aquela era uma linguagem para que ele pudesse compreender que havia um plano de Deus na sua vida. E ele mais 4
todos jovens, e eram 5 jogadores de basquete da mesma universidade. Atendendo à vocação do Senhor, vieram para o Equador, para as selvas da Amazônia equatoriana. E colocaram no coração o desejo de fazer o primeiro contato do homem branco com os índios da tribo Auca ou Auca. Depois de muitas tentativas, num pequenino avião precário, conseguiram pousar à margem de um rio. E para resumir a história, fizeram amizade, os índios chegaram, e eles entenderam e confiaram, e numa madrugada, os 5 foram mortos por aquela tribo. 5 corpos de jovens, todos graduados em grandes universidades norte-americanas, foram achados flutuando num pequeno riacho do Equador. A notícia correu o mundo, um livro foi escrito com o título Abrindo os Portões da Glória. E quando as esposas souberam, e aqueles 5 jovens eram casados, a filha mais velha de Jim Elliot tinha 5 anos, e quando elas receberam a notícia, era a hora da amargura se instalar, até contra Deus. Era hora de perguntas, de interrogações. Você sabe o que elas fizeram? 2 anos depois, as 5 viúvas foram à mesma tribo e foram apresentadas ao líder do massacre. E a esposa, a viúva de Jim Elliot, abraçou aquele índio e disse: nós não estamos aqui para vingar ninguém. Estamos aqui para dizer a você e a todos que vocês estão perdoados em nome de Jesus. E sabe qual foi o resultado? Plantaram uma igreja ali, cujo pastor, hoje, e que fala nesse filme, é o índio que liderou o massacre que tirou a vida daqueles 5 jovens. Pode alguém transformar a amargura em doçura? Pode alguém fazer de uma tragédia uma bênção? Pode. Em pleno século XX, jovens universitários da nação mais adiantada do planeta deixaram para o mundo, eles e as esposas, a lição de que a cruz transforma as águas amargas em águas doces. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem conhece a cruz faz isso. Não queira que uma pessoa que não conhece Deus faça isso, é impossível. Só aqueles que estão tatuados com a cruz é que fazem. E eu conheço muitos casos, não somente esse de Jim Elliot. E esse moço foi aquele que deixou no diário, achado do pequeno avião, uma frase: não é tolo, disse ele, quem dá, quem entrega o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Isso porque os colegas de universidade, quando souberam que Jim Elliot vinha para a selva amazônica, disseram: você enlouqueceu, vai jogar fora a sua formação, tanto estudo, como fez Albert Schweitzer, médico na Europa, que jogou-se do continente africano junto às margens do rio Ogoval e ali viveu mais de 30 anos, como David Livingstone, também de formação superior, que por amor à cruz jogou-se da África por 37 anos e atravessou 3 vezes a pé o continente africano, como Carlos Studd, filho de milionários, banqueiros ingleses, que renunciou tudo por amor à cruz, ou como Salomão Ginsburg, que renunciou à própria raça para dizer nos sertões nordestinos que só Jesus salva. De modo que a pregação que nos ensina que é possível transformar a amargura em doçura não é utopia, não é ilusão,
é verdade no coração dos que creem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com todos aqueles que viveram uma amargura, mas apesar do tempo passar, ela ainda deixou vestígios no coração. Com aqueles que estão vivendo, ou com aqueles que estão percebendo que vão viver logo, logo uma grande amargura, seja na família, nos negócios, na própria igreja. Eu quero orar com todos aqueles que hoje querem jogar na sua amargura, não uma árvore qualquer, mas a cruz do Senhor. Todos aqueles que querem orar a Deus dizendo: Senhor, transforma este amargor da minha alma em doçura. Só Tu podes fazer. Vão ficar em pé e nós vamos orar em nome do Senhor. Eu conheci uma moça na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. E essa menina tinha um hábito que era cavalgar, gostava de andar a cavalo, correr nas planícies. E aos 18 anos de idade, depois de correr com uma amiga, as duas, a cavalo numa praia de Maryland, resolveram tomar um banho de mar. E essa moça subiu num barco e mergulhou. Bateu numa pedra submersa e, como resultado do choque, ficou tetraplégica. O nome dela é Dione. E quando todos pensavam que dali para frente ela iria morrer aos poucos, se amargurar, se azedar, brotou dessa menina uma usina de doçura. Jogou-se no mundo a falar de Jesus, a pregar o Evangelho, em universidades, hospitais, nos 5 continentes. E não há como contabilizar a quantidade de gente que Dione levou à vitória em Cristo Jesus, tetraplégica, aos 18 anos, tendo tudo para pensar em morrer, em se matar, em se amargurar, em se recolher. A cruz transformou as águas amargas da vida dela em doçura para ela e para o mundo. Amém. O reverendo Gelcírio vai orar conosco. Pai querido, na Tua presença nos encontramos. Nós lembramos a Tua palavra e a Tua bondade, Senhor, através do texto lido e da pregação desta manhã, quando o Teu povo lá no deserto sofria a insuportável sede. E quando se depararam, Senhor, com água amarga, insuficiente ou incapaz de matar a sua sede. Senhor, a Tua palavra diz que Tu mesmo conduziste o Teu povo para um oásis, onde existiam 70 palmeiras e 12 fontes, que saciaram a sede do Teu povo de uma vez por todas. Senhor, nesta hora os Teus filhos estão prostrados diante de Ti, muitos de nós amargurados, muitos de nós sedentos, muitos de nós necessitando, Senhor, da Tua cura. Nós Te pedimos, Pai, agora, que mate a nossa sede, que nos descendente, ó Pai, nesta hora com a água da fonte da vida. Nós não precisamos de 12 fontes, nós necessitamos somente da Tua água, que purifica, que lava, ó Deus, a nossa amargura, que mata a nossa sede definitivamente. Ó Senhor, dá-nos desta água, como deste a mulher samaritana. Nós oramos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém.